Doutor, mais um vídeo para o canal e aqui a gente vai falar sobre por que aquela clínica cresce e a sua não. É muito provável que esteja relacionado à análise de dados. Eu vou trazer a análise de dados de uma forma mais simples. Ok? Conversão de leads. Número 1. O que é lead? Todo mundo que entra em contato contigo, que manda uma mensagem, é considerado um lead, que o tráfego traz é considerado um lead. Você precisa ter isso aí dentro. Vamos entender que naquele mês você teve 10 consultas, certo? Dessas 10 consultas, quantos leads, quantas pessoas interessadas foram necessárias? Qual que é a conversão? Você tem isso? Por quê? Quantidade de leads, quantidade de consulta, existe uma métrica em relação a isso. Existe uma conversão. Daqui a pouco você vai entender, você vai ter a sua média. Daí você vai falar para o seu time de marketing: pô, olha, eu preciso de 50 leads, porque de cada 50 pessoas que entram em contato, 10 marcam consulta comigo. E dessas 10 que marcam consulta, você tem um protocolo, você tem um procedimento, você tem algo a mais? Quantos converteram? 3 converteram. Então você começa a entender e fica muito mais claro para você trabalhar o seu marketing. Se eu preciso de 50 leads, para 10 consultas e para 3 fechamentos de protocolo, quantos leads você precisa para alcançar o faturamento que você quer? Se cada protocolo custa 10 mil reais, por exemplo. Então você vai colocar isso no papel, você vai ter esse número e você vai trazer para o seu time de marketing. E daí ele vai te falar: olha, para que a gente alcance esse número de leads, a gente precisa fazer isso, a gente precisa investir mais, a gente precisa de um posicionamento diferente, a gente precisa de um atendimento mais rápido. Nesta brincadeira também, o que você entende? Se a sua secretária está fazendo um trabalho muito bem feito ou não. Às vezes é só o problema do marketing. Não, às vezes o marketing traz as pessoas qualificadas, mas a conversão é ruim. Putz, o lead é ruim. Pode ser que seja isso? Pode ser. Mas eu quero que você avalie. Qual que foi a última vez que você fez cliente oculto? Qual que foi a última vez que você viu o atendimento? Como que está a quebra de objeção? A sua equipe de atendimento tem informações necessárias? Tem treinamento? Sabe se comportar? Sabe quebrar objeção? Tem material de apoio para colocar ali? Ou simplesmente fala e tá tudo certo, se marcou consulta ou não, responde quando dá, não tem uma conversa fluida? Importante também. Então, de acordo com a conversão de lead, e se você monitorar isso, você vai ter respostas muito mais rápidas em relação a mudanças que você precisa fazer aí dentro. Outra análise de dados importante: follow-up. Conversão de follow-up está relacionada a clientes inativos ou aqueles clientes que não fecharam no primeiro momento. Então vamos lá, vamos dividir isso. Eu quero que você tenha uma conversão daqueles clientes inativos, pessoas que nós impactamos, que estavam por mais de 12 meses sem vir à clínica. Vamos fazer uma lista de follow-up, pega esta relação, manda para a secretária e vamos entender sobre a conversão, vamos entender sobre a abordagem, o que vocês vão adotar, qual que vai ser a estratégia interna, adote com o seu marketing. A gente tem vídeos falando sobre isso. Qual que é a conversão? Vamos trabalhar. Toda a conversão, todo o resultado envolve uma reunião. Como que a gente melhora? O que a gente faz para aprimorar isso? É a abordagem? É o tempo? Quando que um follow-up não é tão efetivo? Quando a gente só lembra desse paciente depois de 12 meses. Você nunca impactou, nunca mandou mensagem, ele sempre ficou largado. Aí depois de 12 meses você chama ele de volta. Só quer vender? É assim que o seu paciente pensa. Existe uma outra planilha em relação a isso. Aqueles pacientes que saíram daí, que tiveram uma recusa de orçamento, ou a agenda não casou, não marcou a primeira consulta, isso existe um follow-up em relação a isso também. Está sendo feito da forma correta? As pessoas que não marcaram consulta, que entraram em contato, quantas vezes nós entramos em contato com eles? Como que está sendo feito esse fluxo? A gente está mandando alguma coisa diferente? O que a gente está fazendo? Ou simplesmente quer marcar consulta, não deu certo e tal, ninguém manda mais mensagem, não impacta de forma nenhuma. Ou também, para aquela pessoa que passou em consulta contigo, veio até você, recebeu um orçamento e não fechou. Qual que foi a última vez que você impactou? Qual que é o fluxo de mensagem? Qual que é a estratégia que está sendo feita? Então, cada uma dessas análises traz um número e traz uma estratégia para você alinhar. Conversão de orçamentos fechados. Também é importante estar dentro disso que eu falei. De quantas pessoas a gente atende, como que está essa conversão. Onde que pode estar o problema, então? Eu vou te falar. Aonde que a gente tem uma conversão gigante, 90%? Quando o próprio médico passa o protocolo, tira as dúvidas e deixa muito claro sobre os valores. 90% de fechamento. Pode fazer esse teste e é importante que você domine essa técnica para que você tenha realmente uma conversão maior. Quando que a clínica não tem uma conversão tão boa? O médico ainda está inseguro, tem medo, não passa o valor, ele acha que o tempo dele não é para aquilo e daí ele delega para a secretária. E daí por muitas vezes sua recepção, ela atende de pé, tá corrido, a pessoa para falar não para a secretária é muito mais fácil. Então analise, faça um teste. Eu quero que você comece a fazer um teste. Entenda sobre vendas, veja todos os nossos conteúdos, vê o que tem ali para você aprimorar, certo? E você vai começar a passar o orçamento. Pode passar. Vai investir 15 minutos a mais, que seja, mas você vai ter uma conversão muito maior. E eu te falo isso com propriedade porque clínicas grandes e que faturam muito, os médicos têm feito isso, tá bom? O financeiro vai passar o cartão, você não recebe o valor, mas você deixa muito claro, deixa tudo certo, o seu paciente sai com o negócio fechado. Comece a fazer isso, comece a
estuda isso. Quando você passa para a secretária, a conversão é muito menor. Ao menos que você esteja em um outro patamar, já tem um time comercial, mas a conversão ela tem que ser estudada. Se a conversão de orçamento fechado, o que é? O problema é a precificação, o problema é o entendimento do paciente, o problema é a pessoa que está negociando. Todos esses números envolvem uma reunião e envolvem alinhamento de estratégia, certo? Isso aqui é muito provável que seja a diferença dessa clínica que cresce e da sua que ainda está estagnada, beleza? Seguinte, pode dar o joinha se você gostou do conteúdo. Se você ainda não me segue aqui e no Instagram, me siga. Vai aparecer aqui embaixo. Vai aparecer, né, editora? Vai aparecer, ó, tudo bonitinho. luispaulo.mkt médico ou no nosso canal da Doctors Academy, tá bom? Te vejo no próximo canal e até mais. Valeu, tchau!